José foi humilhado, ele foi esquecido, ele foi rejeitado, até que um dia se cumpriu uma palavra profética que Deus havia liberado anos antes. Irmão, tem muita gente querendo viver os sonhos de José, mas está desistindo no primeiro momento em que alguém diz para você: não vai acontecer. Irmão, os irmãos de José disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de cativeiro disseram para ele: não vai acontecer. Os anos de esquecimento disseram para ele: não vai acontecer. Mas existia uma palavra dentro dele dizendo: eu não me esqueci de você. Eu sei do que eu te prometi. Podem todas as coisas passar, mas as minhas palavras não passarão, diz o Senhor. Você pode dizer glória a Deus por isso? Irmão, ser um imparável tem a ver com uma perspectiva. Você passar a olhar mais para dentro do que para fora. Porque a verdade é que o seu futuro está muito mais ligado a como você está do que como as coisas estão. Pega essa chave, eu vou falar de novo. O seu futuro está muito mais ligado a como você está do que como as coisas estão. A gente acabou de sair de uma pandemia global. A gente está na iminência de uma terceira guerra mundial. E tem gente que está falando: uau, os tempos são difíceis. Sempre foram, irmão. Sempre foram. Quem enfrentou um câncer teve o mesmo desafio que alguém que hoje está enfrentando um exílio. Quem enfrentou uma separação enfrentou a mesma dor de alguém que hoje está enfrentando uma crise financeira. Irmão, todos nós somos provados todos os dias. Os tempos de hoje não são mais difíceis do que os tempos de ontem. Mas a boa notícia é que o Deus que livrou você no passado continua te livrando hoje. Irmão, Deus não mudou, e essa afirmação deveria ser suficiente para a gente dormir em paz todos os dias. O Deus de Daniel não mudou, o Deus de José não mudou, o Deus de Davi não mudou, o Deus de Moisés não mudou, o Deus de Abraão não mudou, o Deus de Pedro não mudou. Tem muito mais a ver com como você está do que como as coisas estão. A Bíblia diz: 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Você percebe que esse salmo fala a respeito de uma dinâmica. Esse salmo fala a respeito de dois ambientes: algo que está acontecendo do lado de fora e uma proteção que está liberada sobre você do lado de dentro. O salmista está dizendo: pode ter um caos ao seu redor, você não foi esquecido. Podem 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não vai ser abandonado. Pode tudo se levantar para tentar parar você. O que a palavra está dizendo, irmão, é que pode ter um caos do lado de fora, mas isso não muda a proteção de Deus por mim do lado de dentro. Irmão, guarda isso. A arca era um lugar seguro, mas havia um caos do lado de fora. Davi estava enfrentando vales de sombra e morte, mas ele declarou: mal nenhum eu temerei, porque tu estás comigo. Daniel está no meio da cova dos leões, mas os leões precisaram aprender a jejuar, porque havia um Deus que guardava Daniel independente do lugar que ele estava. Os homens da fornalha, no lugar com fogo ardente, dançaram com Jesus. Ali é a personificação, ali é o apontamento do Filho de Deus dançando com eles no meio do fogo. Você percebe que foi assim com a arca, foi assim com o vale de sombra de morte, foi assim com as fornalhas, foi assim com os discípulos no meio da tempestade. Eu quero te lembrar que o Deus que permite também é o Deus que protege. Declara isso para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Fala: irmão, Deus que permite também é um Deus que protege. Eu sei que para a gente em alguns momentos parece quase um paradoxo, parece que uma coisa anula a outra. Se Deus me amasse, por que Ele está permitindo que eu passasse por isso? Pois é, Deus amava o único filho dele, permitiu que ele passasse por muita coisa para a gente estar aqui. Você percebe que às vezes a gente questiona Deus por não estar sendo poupado de algo que Ele não poupou nem Jesus? Jesus foi humilhado, traído, Jesus foi exposto, Jesus foi envergonhado. Rasgaram suas vestes, tiraram sortes dela, ele ficou nu, pediu água, deram vinagre, colocaram uma lança na costela dele. Irmão, Jesus enfrentou coisas que em muitos momentos a gente está perguntando: Deus, por que você se esqueceu de mim, filho? Eu não esqueci de Jesus naquela cruz, e ao terceiro dia eu mandei chamá-lo de volta. Eu também não me esqueci de você nessa crise. Fica tranquilo que vai chegar a hora que eu vou te chamar de volta. Os processos forjam o nosso caráter, os processos separam meninos de homens. Tem um provérbio oriental, irmão, que é a mais pura verdade e é o meu maior medo em criar um filho na América. Ele diz que tempos difíceis geram homens fortes. Homens fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis geram homens fracos.
Homens fracos geram tempos difíceis. Talvez você está perguntando: Deus, por que eu passei por tanta coisa? Porque eu quero quebrar um ciclo na tua história. Porque eu quero que o teu filho olhe para você e veja ousadia em você, veja autoridade em você, veja unção em você. A gente está sendo forjado, irmão. Os tempos não são fáceis, mas eu preguei aqui no Culto Hope semana passada sobre coisas que Jesus nunca disse. Jesus nunca disse que seria rápido, Jesus nunca disse que seria fácil, mas glória a Deus, porque Ele também nunca disse que a gente estaria sozinho. A palavra dEle para nós, independente das circunstâncias, é: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Salmos 91, se você fizer do Altíssimo seu refúgio, mal nenhum o atingirá, desgraça alguma chegará à sua casa. Tem uma frase do Philip Yancey que eu amo. Ele diz que nosso relacionamento com Deus não é uma garantia de um livramento sobrenatural de algumas coisas, mas do uso sobrenatural de todas elas. Olha para mim, você já venceu um câncer? Você tem propriedade para ministrar a cura? Você já venceu uma crise financeira? Você tem propriedade para liberar a favor financeiro? Você viveu uma crise no teu casamento? Você está com a tua esposa aqui hoje? Você tem autoridade para apresentar um Deus que restaura, porque você carrega as cicatrizes da tua restauração. Irmão, olha para mim. O problema da nossa geração é que a gente se tornou tão preocupado com a estética que a gente está rejeitando aquilo que é mais poderoso na nossa jornada de fé. As nossas cicatrizes não são a nossa vergonha, as nossas cicatrizes são o memorial do nosso milagre. A gente tem um lutador aqui, ó, Vitor Belfort. Eu não sei se você já teve a oportunidade de falar com ele, mas nas vezes que eu tive a oportunidade, acho que duas vezes só, hoje foi a segunda. Você entra na sala, irmão, ele carrega algo diferente. Eu sei que o jiu-jitsu trabalha isso. Você se coloca de um jeito que intimida, mas você tem uma carga profética que é um update daquilo que a arte marcial te deu. Irmão, guarda isso. Uma das coisas que mais me abençoa é quando alguém fala: cara, eu vejo você pregando e parece como um leão rugindo. Porque a grande verdade é que a crise da nossa geração é que tem muita gente miando quando já deveria estar rugindo. Irmão, os seus problemas, a sua crise, a sua tempestade, o seu deserto é para ativar você. Não é para amedrontar você, não é para amansar você, não é para paralisar você, não é para desencorajar você. Você crê nisso? Você está comigo? O processo é o que está preparando a gente para viver a promessa. E glória a Deus, irmão, que o tempo do processo é sempre menor do que o tempo da promessa. José esperou anos no processo, mas ele governou muito mais tempo do que esperou. Davi esperou anos entre a unção de rei e assumir o trono, mas ele governou muito mais tempo do que esperou. Jesus, irmão, você vai falar: pastor, desculpa, mas em Jesus a conta não fecha. Ele se preparou 30 e ele só teve 3 de ministério. Pois é, irmão, aí está a chave que a gente não pode esquecer. A nossa jornada com Deus não termina na morte. O ministério de Jesus teve 3 anos na terra, mas a Bíblia diz que ele continua sentado ao lado do Pai, governando de geração em geração. Alguém me ajuda a pregar, pelo amor de Deus, irmão? O tempo do processo sempre vai ser menor do que o tempo da promessa. E às vezes a gente fala: Deus, por que está demorando tanto? Irmão, você precisa de caráter para sustentar a unção que você vai receber. Eu lembro esse profeta que me ativou, falando sobre o Espírito estar sempre pronto. Um dia ele bateu lá no meu gabinete, lá no Rio. Ele abriu e falou: Fernandes, ouve o que eu vou te falar. Ele era bem intimidador. Ele falou: ouve o que eu vou te falar. Com o que Deus tem para você e para o seu ministério, se você não tiver relacionamento com Deus, você é só um aventureiro. Aí ele fechou a porta. Eu falei: não, peraí. Ele falou assim: não, era só isso. Ele entrou no carro literalmente e saiu. E eu lembro que no primeiro momento eu falei: mano, que cara maluco. Ele não deu tempo nem de eu me explicar, ele não deu tempo nem de eu perguntar. Mas ali eu tive entendimento, irmão. Deus, ele está dando através dos processos caráter para a gente sustentar a unção que ele quer derramar. Por isso que a pergunta nunca é por que está demorando. A pergunta tem que ser: o que eu ainda não entendi no meu processo para poder viver a plenitude da tua promessa. Drummond Lacerda, um dos homens que mais me ativou
na palavra da fé, tem uma frase dele que eu acho fenomenal. Ele diz que a plenitude de Deus está esperando você crescer. Fala para quem está do seu lado, me ajuda a pregar. Eu só tenho alguns minutos. Fala, irmão, a plenitude de Deus só está esperando você crescer. Você percebe? A gente vê a palavra, a gente vê vários momentos em que profetas foram chamados por Deus enquanto meninos, reis foram chamados e ungidos como reis enquanto meninos, homens que assumiram o governo como José receberam sonhos de Deus enquanto meninos, mas nenhum deles viveu a promessa enquanto era menino. Irmão, Deus até compartilha sonho com meninos, mas não vai fazer com que eles se cumpram até que a gente tenha estatura para poder governar. Então Deus está falando com você, e tem gente que está dizendo: pastor, Deus me deu uma palavra tem 2 anos. Irmão, de repente leva muito tempo para acontecer. Você conhece alguém que você fala: mano, do nada o ministério desse cara te lanchou? Do nada. Fernando chegou na América tem 3 anos, era líder de jovens. Cara, do nada tem muito sangue, suor e lágrimas envolvido. Do nada tem lutar para sobreviver quando meu coração quase parou. Tem bipolaridade gestacional quando a minha esposa engravidou. Tem períodos de falta pregando para 2.000 pessoas enquanto a minha luz estava cortada. Tem períodos em que você chora e ninguém vê o teu choro. Você clama e ninguém vê o teu clamor. Tem períodos em que Deus te esconde, períodos de invisibilidade, períodos de reclusão, períodos de provação. E glória a Deus por isso, irmão, porque se Deus derramasse para nós no início da nossa jornada aquilo que Ele quer dar para nós, na metade dela a gente se perderia com aquilo que Deus quer fazer. Vamos ser sinceros, tem orações que você fez há 10 anos atrás, que se Deus tivesse respondido há 10 anos atrás, você não estaria aqui essa noite. Leandro Barreto diz que o vinho novo de Deus, ele tem um poder sobrenatural. Ou ele te expande, ou ele te explode. A Bíblia diz que não se pode derramar vinho novo sobre odres velhas. E às vezes a gente está cansado, a gente está esperando, coisas não acontecem, a gente está questionando: Deus, por que o vinho novo não vem? Deus está dizendo: filho, não é punição, é zelo. O vinho novo não vai te fazer bem. Você precisa renovar as suas odres antes de receber do meu vinho. Faz sentido para você? Você está comigo? Então pega isso. Tem coisas que você acha que Deus está te punindo, Deus só está te guardando. Olha que louco. 9h30. Ô Liu, cadê o Liu? Até que horas eu posso pregar de verdade, sem dar problema? Não, sério. 9h50. A gente faz apelo, termina 10. Pode ser, vocês estão comigo? Amém? Amém. Ó, não bota a pilha não, que eu sou fominha, hein? Para mim todo culto pode ser o último. Depois da minha experiência de quase morte, cada culto pode ser o último. E eu não quero chegar lá falando: Jesus está aqui, ó. O que é isso, filho? Eu guardei um pouco para a viagem, eu não sabia quando ia ser. Irmão, eu acredito numa jornada sem reservas. Queimar todos os dias como se fosse a última vez, pregar todos os dias como se fosse a última vez, cantar todos os dias como se fosse a última vez. Você está comigo? Irmão, tem muitas coisas que a gente acha que Deus está punindo, na verdade Ele só está cuidando. A Bíblia diz que quando o homem peca, ele é retirado do jardim. Então é colocado um anjo com uma espada flamejante que impede o retorno da criação. A gente pode olhar isso e falar: uau, Deus está punindo a criação. Não, Deus está zelando pela criação, porque naquele momento a condição da criação era de pecado, e se ele tivesse acesso à árvore da vida eterna, seria eternamente pecador. Então Deus guarda para que primeiro venha a redenção e depois venha o acesso à vida eterna. Primeiro somos redimidos por Deus e agora temos acesso à vida eterna com Deus. Deus, por que eu não posso entrar? Porque agora você vai ter que esperar a vinda do meu filho para te redimir. Olha que interessante, você está comigo? A Bíblia diz que Jesus, quando está no jardim, ele está enfrentando uma angústia mortal. E acontece um fenômeno com Jesus que os médicos dizem que é o último nível de estresse que o ser humano é capaz de suportar antes de desmaiar. Ele começa a transpirar sangue. Irmão, isso é tão poderoso. Jesus está transpirando sangue no jardim antes de ser colocado numa cruz. Alguém já pegou a chave? O sangue de Jesus primeiro redime o jardim para depois lavar a cruz. Eu vou falar de novo. Ele está lá no jardim. As gotas de sangue dele primeiro lavam o jardim, o lugar onde o homem se perdeu. Agora Jesus está redimindo
para depois lavar a cruz. Irmão, Deus respeita processos. Deus respeita processos. Tem coisas que a gente está vivendo hoje, e eu estou falando para você, e entenda, eu não estou me colocando de forma a parte disso. Eu estou vivendo o processo de Deus hoje no meu caráter, na minha família, no meu ministério. Eu consigo enxergar coisas que estão logo adiante, mas eu sei o que está faltando para eu poder viver isso. Eu sei que tem coisas que eu ainda não entendi, tem áreas que eu ainda não amadureci, tem coisas que eu ainda não fui desbloqueado, mas a minha expectativa é, no dia em que isso acontecer, vai se cumprir a plenitude daquilo que Deus me prometeu, e esse dia vai ser glorioso, mas até que ele não chegue, eu continuo, irmão, com a minha firme convicção que aquilo que Deus disse que faria no futuro, para ele já é uma realidade hoje. O que é ser imparável? E eu queria começar agora a mensagem. A gente faz na próxima semana. Imparável significa ter uma fé inabalável. O primeiro fundamento que eu queria estabelecer para a gente se tornar imparável é você ter uma fé inabalável. Eu juro que eu não botei essa palavra só para rimar com o tema, eu juro. Uma fé inabalável. André, o que é uma fé inabalável? Uma fé inabalável não é ter um tipo de fé em que Deus vai te poupar, é ter um tipo de fé que ninguém mais pode te deter. Salmos 125 diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem para sempre e não serão abalados. Tem uma outra versão que diz que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se pode abalar. Irmão, olha para mim, você está comigo? O fato do inferno não poder te parar não significa que ele não vai tentar te parar. O fato do inferno não poder remover as promessas que Deus já te fez não significa que ele não vai tentar fazer você esquecer delas. A dinâmica do inferno é o seguinte: ele não pode desfazer o que Deus fez, mas ele pode fazer você se esquecer disso. Tem muita gente que está vivendo uma crise na jornada de fé, e não é por falta de fé, é por falta de memória. Se você lembrar do que Deus fez no teu passado, não tem espaço para dúvida se Deus vai fazer de novo no teu futuro. É por isso que essa música, irmão, para mim ela é tão poderosa. Eu vi o câncer ir embora, eu vi Jesus curar o meu coração, eu vi Jesus remover a bipolaridade da minha esposa, eu vi Jesus curar o pulmão do meu pai com quase 80% dele comprometido ano passado. Eu já vi cegos enxergando, paralíticos andando. Então quando eu trago à minha memória aquilo que me dá esperança, irmão, as lutas não são mais um problema, as lutas se tornam combustível. Eu sei que Deus fez no passado, e eu sei que Ele vai fazer de novo, uma vez mais, e de novo, e de novo, e de novo. Você crê nisso de verdade? Como o Billy Graham disse, fica em paz, vai terminar tudo bem. Eu já li o último livro da Bíblia. Pastor, você não acha que é muito positivo? Lê Apocalipse. Pastor, Apocalipse tem juízo para quem não é de Deus, mas é a glória para aqueles que são. Pastor, você não acha que você está sendo muito positivista? Não, irmão, eu estou sendo coerente. Porque a gente fala para todo mundo que Deus pode curar, mas às vezes a gente duvida quando a doença é na nossa casa. A gente fala para os amigos do trabalho: cara, você tem que ir lá, mano, Jesus é maravilhoso. Mas na primeira crise a gente fraqueja na fé. Quando eu tive a endocardite bacteriana aguda, com 29 anos, mortalidade de 1 para 3, com catéter na minha jugular, na minha subclave direita, subclave esquerda, fiquei 35 dias internado, fiquei no CTI. Raquelzinha reclama às vezes: amor, você fala muito dessa cura. Eu falo: amor, é a única que eu tenho nesse nível. Espero não ter outras para brigarem com esse testemunho, mas por enquanto é o mais forte que eu tenho. E eu lembro que alguns amigos iam me visitar e falavam: mano, mas você está muito bem, cara. Eu falo: mano, o que você espera de um pregador da palavra da fé? Agora é a minha oportunidade de eu me tornar a minha mensagem. Porque você fala para todo casal que está em crise com uma doença na casa, fala: irmão, fique em paz, eu vou orar por vocês, vai ficar tudo bem. E quando a doença é na sua casa, e quando a crise é na sua casa, e quando as afrontas são contra a sua casa, é nesse momento que a gente tem que trazer à nossa memória o que Deus fez no passado, para que aí o nosso coração não tenha dúvidas em relação ao que Ele vai fazer no presente. Você está comigo? O meu milagre não começou está em 2022, né? Não começou em 2017, quando eu enfrentei. Meu milagre começou em 1988, quando todos os médicos aconselhavam meus pais para abortarem, e eles
e eles decidiram permanecer com a gravidez. Então, irmão, quando chega 2017 e o médico fala: olha, o seu quadro é grave. Não, peraí, Deus me livrou no ventre da minha mãe, não vai me deixar sozinho no meio da minha história. Você está comigo? Uma fé inabalável tem a ver com persistência, irmão. Uma fé inabalável tem a ver com persistência. Uma das palavras mais poderosas que Deus já me deu, que eu preguei aqui algum tempo atrás, é que nenhuma lágrima será esquecida. E é no lugar da sua dor que Deus vai gerar o teu milagre. Vocês estão comigo ainda? Olha que maravilhoso. A Bíblia fala a respeito de uma cura de um cego que foi feito de uma forma um pouco nojenta. Eu não sei se você já percebeu, mas milagres não são fofinhos, ok? Eu falei com a Kezinha hoje, eu falei: amor, eu acho que eu vou falar isso. Uma das chaves é essa: milagres não são fofinhos. Ela falou: amor, nada a ver você falar isso. Mas quando a gente vai para a história, a gente vê um paralítico desesperado pela sua cura, sendo colocado do alto do telhado, amarrado por cordas para poder estar perto de Jesus. A gente vê uma mulher do fluxo de sangue que provavelmente fedia, e ela não tinha mais recursos, e ela era rejeitada, e ela sabia que se fosse descoberta no meio da multidão ela seria apedrejada. A gente vê essa mulher correndo desesperadamente, com o único pensamento: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei sarada. A gente vê um cego que a Bíblia diz que ele gritava: filho de Davi, tem compaixão de mim. Enquanto mais alto ele gritava, mais a multidão tentava calá-lo, e mais ele gritava, e mais tentavam calá-lo, até que Jesus ouviu o seu clamor, e aquele dia mudou sua história. Irmão, milagres não são fofinhos. A Bíblia fala a respeito de um homem que foi curado pelo cuspe de Jesus. Ele cospe, faz um lodo, e eu não vou fazer como o Mike Todd, não vou cuspir em ninguém aqui no palco. Se você não viu isso, não procure no YouTube depois. É nojento o que esse pastor fez há um mês atrás. Eu vou matar sua curiosidade. Ele chamou um voluntário. Quer ver? Não, tô brincando. Jesus. Cara, Jesus cospe no chão, faz um lodo, passa no olho dele e ele é curado. Agora a parte mais extraordinária não é nem essa. A parte mais extraordinária é que, segundo alguns historiadores, era comum naquela época, quando alguém passava por um homem cego de nascença, por considerar que ele era amaldiçoado, cuspia no chão. Vem comigo, irmão, pelo amor de Deus. A vida inteira aquele homem ouve o som de um cuspir como sendo um sinal da sua rejeição. Então ele está andando desde criança, e ele ouve pessoas escarrando e cuspindo: é amaldiçoado, amaldiçoado, amaldiçoado. E ele cresce, ele é jovem, ele é adolescente, ele é adulto, ele é amaldiçoado, e ele ouve aquele som repetidas vezes, apontando para a sua suposta maldição. Até que um dia Jesus usa da vergonha dele para promover a sua cura. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. É a última vez que você vai ouvir o som de alguém cuspindo quando você passar. No lugar da vergonha, Deus tem dupla honra para nós. Pelo amor de Deus, igreja, me ajuda a pregar nessa noite. Você consegue imaginar quando ele ouve o cuspe de Jesus, aquele barulho, ele fala: é mais um que está me amaldiçoando. É no lugar da vergonha que Jesus estabelece honra. É no lugar da ferida que Jesus estabelece cura. É no lugar da morte que Ele traz vida. É no lugar, irmão, onde todo mundo olha para você e fala: não vai mais acontecer. Jesus fala: eu só estou começando. Você recebe isso? Sei que eu já falei milhares de vezes isso, mas pode ser novo para alguém. Quando a Kezinha estava grávida, teve bipolaridade gestacional. Nos últimos 3 meses da gravidez foi surreal o que a gente enfrentou: psiquiatras, médicos, tratamento. Minha esposa perdeu a sanidade naqueles 3 últimos meses de gravidez, até que Cecília nasceu. E quando Cecília nasceu, ela foi curada na maternidade. Kezinha foi curada. E aí Deus deu um outro filho pra gente, o segundo, porque agora já está vindo o terceiro. Amém? Glória a Deus, aleluia. Inclusive, mano, eu esqueci completamente. Me ajuda a lembrar para a semana que vem. Eu não trouxe um livro para cá hoje.
Não, estou falando sério, irmão. Cada livro que você comprar na semana que vem vai 100% para um projeto missionário. Se chama Chloe, está com 7 meses de gestação, vai nascer a qualquer momento, ok? Deixa Deus te usar, mas fecha parênteses. Quando o Benício nasceu, eu saio do quarto, um belo dia, e está a Cecília fazendo o Benício dormir. E na hora, Deus me trouxe a memória como foi a gestação da Cecília. Deus falou comigo: filho, os seus milagres de ontem sustentarão os seus milagres de hoje. Irmão, olha para mim, eu estou quase terminando. Yes, sir. Tem algo imparável aqui nessa noite, pelo amor de Deus. Vamos ser sinceros, você venceu as dúvidas, que começam normalmente com a família. Você venceu crises, você venceu a imigração, irmão. Eu vou te falar, vencer algumas crises é até fácil. Vencer a imigração, você pode estar com green card, você pode ser cidadão, irmão. Quando chega lá, você fala: oi, meu Deus, amor, a conta da internet está paga, está tudo em dia. Esse cara sabe o que eu comi ontem. Você venceu tanta coisa para chegar até aqui. Eu não vim te dizer nada novo nessa noite, eu só vim te lembrar do que você nunca pode esquecer. Deus jamais desistiu de você. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele. Eu, todavia, jamais me esquecerei de você, diz o Senhor. Você está comigo? Verdade que a gente está semeando em tempos difíceis, e eu só tenho mais 4 minutos. Mas alguém recebeu algo de Deus essa noite? A gente está semeando em tempos difíceis, irmão. Principalmente a gente que é imigrante. Você que está ouvindo de qualquer lugar do mundo: Japão, Itália, Argentina, Bolívia, Londres, Moçambique, Angola, Irlanda, Espanha, Califórnia. Já somos mais de 8 mil famílias conectadas agora. A gente tem que ter esse entendimento que os tempos são difíceis, mas para a igreja isso não é uma má notícia, isso é maravilhoso. Tempos difíceis são a melhor estação para você semear. Eu vou falar de novo porque eu sei que parece uma frase de efeito, mas quem entende isso está rompendo. Tempos difíceis não deveriam ser uma circunstância que amedronta a igreja, deveria ser um convite para a gente governar. Tempos difíceis são tempos de aceleração. Irmão, olha para mim. Tempos difíceis são tempos de aceleração. A Bíblia diz em Gênesis 26 que no tempo da seca, Isaac semeou e ele colheu ainda naquele ano 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. Agora é interessante que quando a gente vai lendo toda a história, a Bíblia diz que todo mundo desencorajava ele a semear. E a Bíblia diz que ainda aquele ano ele colheu 100 vezes mais do que tudo que foi semeado. E a Bíblia diz que os reis que estavam ao redor dele começaram a temer a força dele, porque ele começou a se tornar forte e poderoso demais. Então enviam comissários para falar com ele: Isaac, a gente está vindo aqui em missão de paz. A gente reconhece que você se tornou um homem forte e poderoso. A gente só queria te lembrar que a gente é amigo, tá? Quando você está semeando, tem muita gente que duvida da tua semeadura. Mas quando a semeadura que foi feita, quando ninguém acreditava, ela acontece, nesse momento, irmão, é que as pessoas olham para a gente e falam: só Deus poderia ter feito o que ele fez. Só Deus poderia fazer o que esse cara está vivendo. Alguém já viveu um momento de romper sobrenatural? Levanta sua mão, me deixa te ver. Alguém viveu um romper sobrenatural na área financeira? Levanta tua mão e fica com ela estendida, não abaixe. Uau. Alguém já viveu um toque de Deus na área na sua saúde? Continua com a tua mão levantada. Alguém viveu uma cura física nos últimos 2 anos? Levanta sua mão mais alto que você puder. Alguém viveu uma restauração na sua família, na sua casa, no teu casamento, relação com seus filhos? Levanta sua mão, por favor, onde você estiver. Isso. Agora olha ao teu redor, irmão. Olha ao teu redor. Olha quantos milagres Deus não parou de fazer, irmão. Deus continua curando, libertando, prosperando. Deus continua se movendo. A pergunta para os imparáveis dessa noite é: qual é o seu limite de espera enquanto não se cumpre a sua promessa? Eu lembro que a primeira vez que eu comecei a liderar jovens, a gente começou a fazer trabalho com missionários na madrugada, a gente começou a fazer trabalho com moradores de rua. Eu virei para a Kezinha, eu falei: amor, se o pastor chamar a gente para se ficar integral, eu vou largar tudo e a gente vai. A gente casou cedo, eu tinha 20, Kezinha tinha 17.
E na época eu devia ganhar, sei lá, 6, 7 mil por mês. Eu falei, se o pastor oferecer até R$1.500, a gente vai largar tudo, a gente vai, já se prepara. Primeiro ano nada, segundo ano nada, terceiro ano nada, quinto ano nada, sétimo ano nada, oitavo ano, veio um convite. Eu vou dar uma casa para vocês morarem, eu acho que R$600 ou R$800. Eu falou, tô dentro. Irmão, 8 anos eu chorei sozinho, perguntando se Deus havia esquecido de mim ou se Ele não queria mais me usar no ministério. Quando a gente é menino, a gente acha que o tempo do preparo é tempo de esquecimento, quando na verdade, para um Deus que passeia na eternidade, irmão, 10 anos são como nada para Ele. Irmão, olha para mim, em nome de Jesus. A Bíblia diz que Ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Irmão, Ele não foi criado pela eternidade, Ele pariu a eternidade. A eternidade foi gerada nele. Então você consegue entender que um Deus, que Ele é Deus desde a eternidade passada, continua sendo Deus hoje e vai continuar sendo Deus até a eternidade futura, irmão. Quando Ele olha para uma crise que está durando 1 ano, a gente olha e fala para Ele, Deus, por que você se esqueceu de mim? Eu imagino Deus pegando a timeline, comprimindo e comprimindo e comprimindo e comprimindo e falando, você está falando dessa vírgula aqui? Filho, o teu choro pode até durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Eu vou terminar porque vocês estão me deixando sozinho. Eu vou terminar, mas eu queria em nome de Jesus. Eu amo os pentecostais. Eu não vi ninguém dizendo, ainda bem que eu vim, Jesus. Lá em Miami está rolando isso, hein? Do nada se levanta alguém, vamos lá, Murilão, ainda bem que eu vim, Jesus. Salmo 126. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Porque aquele que sai cantando e chorando enquanto lança sua semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Vou finalizar e eu queria te convidar para a gente ativar, provocar alguns milagres aqui nessa noite, amém? Tem alguém que precisa de cura na sua área física? Alguém precisa de um toque de Deus na sua área física? Amém. Tem alguém aqui que precisa de um favor financeiro de Deus? Precisa de um romper em alguma área da sua vida? Sem constrangimento. Levanta a mão, por favor. Ok. Você quer ver como os milagres eles precisam ser provocados? Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguém que está com uma conta de luz cortada hoje? Levanta sua mão, sem vergonha, sem constrangimento. Você tem que ser vulnerável para viver o teu milagre, irmão. Tem alguém? Levanta sua mão, não estou conseguindo te ver.